Você está preparado para aquele dia mal, para aquele dia terrível? Tudo parece que dá errado ou que possa dar errado? Olá, bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou tratar de assuntos do cotidiano sob a luz da Bíblia. Pois bem, eu te perguntei, você está preparado para o dia mal? O que é o dia mal? Olha, o dia mal pode ser uma morte na família, uma doença, uma traição, pode ser uma desgraça econômica, uma tragédia, sei lá. O dia mal também pode não ser um dia especificamente, mas um período da sua vida. E por que nós temos esses dias maus? Bom, nós temos os dias maus porque as coisas ruins acontecem, isso é estatística, as coisas ruins acontecem para todo mundo, e as coisas ruins também acontecem por uma ação do maligno, por uma ação do diabo. Então, a gente tem que saber diferenciar o que são coisas fortuitas de coisas malignas. Então, tem muita gente que tem uma dorzinha de cabeça, se tomar uma dipirona, uma aspirina, a coisa é resolvida, e a pessoa já põe a culpa no capeta. Tem gente que é sem vergonha, corre atrás de, de amigada, de traições, e aí alguém vem falar assim: ah, mas isso daí é um espírito que se apossou dele. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Mas o fato é que as coisas ruins acontecem, mas o diabo também ataca a gente. E o que nós podemos fazer para nos defender disso daí? Hoje eu estava assistindo um podcast do pastor Arivaldo e ele estava entrevistando um cantor sertanejo famoso que se converteu. Não vou ficar falando o nome aqui, mas esse cantor tem 50 anos. E ele falou assim: nossa, eu tenho uma dor de ter demorado tanto para me converter, porque minha vida ficou tão boa depois que eu me converti. Faz 3 anos que esse cantor sertanejo se converteu. E realmente, eu já me converti há muitos e muitos anos, mas eu tenho uma dor de não ter me convertido antes. Por quê? Pela alegria de estar em Cristo e por essa tranquilidade que o crente consegue ter para o dia mal. Você está preparado para o dia mal? O apóstolo Paulo, ele ele perseguia os cristãos, aí Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele muda completamente a sua vida, ele passa a ser um pregador para os gentios, para os que não eram judeus, e ele comeu literalmente o pão que o diabo amassou, ele sofreu muito, mas muito mesmo, e ele acaba sendo preso em Roma. E quando ele está preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, ele fica 2 anos preso ali, ele diz que ele não é prisioneiro de Roma, ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. E ele tem a oportunidade ali para pregar para a elite do exército romano, que era a guarda que tomava conta dele. Então ele conseguiu pregar o evangelho de uma maneira forte, maravilhosa, e ali ele escreveu cartas. Dessas cartas que ele escreveu na prisão, ele escreveu uma carta para os crentes em Éfeso. Então ele escreveu uma carta aos Efésios. É uma carta curtinha, não tem muitos capítulos, se eu não me engano são 6 capítulos só que tem, é uma carta bem curtinha. E ele escreve assim, não é uma carta extremamente direcionada para alguns aspectos da igreja, mas é uma coisa bastante abrangente que serve para todos nós. E lá no capítulo 6, ele dá um exemplo de como você pode se preparar para o dia mal. Então vamos trocar de tela aqui, ó. Isso é Efésios, está lá no Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu vou começar a ler a partir do versículo 11 para a gente. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas cilatas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos aqui num texto de 2000 anos atrás. E ele dá um exemplo do soldado. Então vamos voltar aqui, ó. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Os soldados, eles colocavam um cinto muito largo, e nesse cinto ficava preso um cantil, ficava preso a espada, ficava preso uma faca. Então ele pede para você cingir os ossos lombos com a verdade. Então, a verdade, que verdade? A verdade é de Cristo. Isso vai ser uma arma para você. E vestida a couraça da justiça. Couraça eram umas placas que eles colocavam no corpo com couro, com metal, que servia de proteção contra os órgãos vitais. A justiça de Deus vai te proteger. Ele está fazendo uma analogia. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia, é a boa nova. Que Cristo veio para libertar pecadores, para pagar pelos nossos pecados. Então você tem que ter como base o evangelho de Cristo, saber que Cristo veio para redimir pecadores. Isso para você conseguir aguentar o dia mal. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O que é o escudo da fé? O soldado tinha, um soldado romano, ele tinha um escudo enorme. Ele media mais ou menos uns 60 centímetros de largura por 1,60, 1,70 de altura. Então era um escudo bem grande, bem forte, e que eles juntavam vários escudos. Não sei se você já viu algum desenho da Asterix, por exemplo, sempre mostra que eles grudavam os escudos assim. Então, você tendo a fé em Cristo, você está protegido. Protegido contra o quê? Você está protegido contra os dardos inflamados do maligno. Numa guerra, as flechas que vinham pegando fogo, elas eram terríveis, porque além de ferir a pessoa, incendiava tudo que estava por ali. Esse escudo vai te proteger desses dardos lançados pelo inimigo. Paulo está preparando você para suportar as ciladas do inimigo. Capacete da salvação. O capacete protegia toda essa parte aqui, então era algo que protegia a sua cabeça. Ele fala o capacete da salvação é você ter a certeza da salvação e não deixar o diabo colocar coisas na sua mente. Por que as pessoas entram tanto em depressão? Por que as pessoas sofrem? Porque fica pondo craminholas na cabeça. E se você tiver com o capacete da salvação, você não vai deixar essas sugestões do diabo ficar te entristecendo ou fazendo você tomar atitudes erradas. E por último, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O evangelho se propaga pela palavra. Deus fez o mundo através da sua palavra. E pela palavra do evangelho, pela palavra de Deus que se propaga, você vai destruindo o inimigo, as ciladas do inimigo. Então, você estando preparado para a batalha, você vai conseguir suportar todas as tristezas da sua vida, e não são poucas, e não são poucas. Eu já tenho 20 e tantos anos nessa vida de convertido, e eu já passei por alguns dias difíceis, por dias maus. Aliás, eu acho que todos os dias a gente está lutando contra o inimigo, mas eu sempre encontrei uma força em Deus para superar as coisas, e eu não fico me martirizando pelas coisas futuras,
porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus está no controle. Deixa eu mudar de tela aqui, né? Eu fiquei preso aqui. Cadê? Pronto. Voltei aqui. Então, a minha mensagem é: não sofra. Se prepare. Se prepare para essa batalha. Assista esse vídeo de novo. Lê lá em Efésios 6, a partir do versículo 11, para você ver, para você se preparar para essa batalha. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.